ficou com dó e deu uma esmola para as mentiras. Enfim, acho que eu vi essa história da dona da mulher do Biden não receber a Janja, mas acho que deve ter tido motivo, não, o Henrique? Não estou sabendo. Ela é uma pessoa extremamente ocupada, então às vezes a própria Casa Branca divide um pouco as atividades, né? Então assim, ela está muito envolvida com uma série de coisas. Então às vezes acaba batendo mesmo o horário, sei lá, o schedule que a gente chama aqui, e às vezes a pessoa não pode, né? Então tem isso também. Agora, se fosse, enfim, sei lá, eu acho que não aconteceu porque não aconteceu. Enfim, gente, beijo para todos e até amanhã. Tchau para vocês. Até amanhã. Tchau. Tá, obrigada, Henrique. Beijo. Beijo. Até mais. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começamos aqui mais uma semana de trabalho com Nossa Área, que vai até o meio-dia, abordando o esporte de Campinas, do Brasil e do mundo. Mande a sua mensagem para cá, já está tudo liberado para você. 97102-1493, tem jogo da Ponte amanhã. Quarta-feira tem jogo do Guarani, você sabe. A Bandeirantes sempre a seu lado, falando, informando, narrando, reportando, só para você, ouvinte especial da Rádio Bandeirantes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após vitória contra o Oeste, com direito a 2 gols de Matheus Jesus, Ponte Preta inicia a preparação para enfrentar o Linense amanhã fora de casa. Sem Ramon Carvalho, Elvis e Jefferson suspensos, Hélio dos Anjos estuda colocar equipe alternativa contra o Elefante. Richard Rios confirma boa fase e garante segunda vitória consecutiva no Paulistão. O colombiano, no entanto, recebeu o 3º cartão amarelo e não enfrenta o São Bernardo na quarta-feira. Bugre vive a expectativa pelo anúncio oficial de Bruno Mendes. Brasil vence o Uruguai por 2-0 e conquista título sul-americano sub-20. O volante Andrei e o atacante Pedrinho marcaram os gols da vitória do Brasil em Bogotá. Após derrota para o São Paulo, Ângelo admite clima horrível e preocupação com o rebaixamento do Santos. Peixe tem 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas até o momento. Recentemente, Ângelo foi sondado pelo Flamengo.
Mundial de Clubes termina com o Real Madrid campeão, Vini Júnior eleito o melhor da competição e Flamengo na terceira posição no Marrocos. Bandeirantes. 97102-1493. É o telefone, é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem pra cá. Será um prazer lê-la no ar. Manda pra cá. Pergunte, elogie, critique, fique absolutamente à vontade. O Nossa Área, a partir de agora, está no ar. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender, meu caro Lucas Pessoa. Tô aqui. Nossa, tem chegando. Não sei se vai dar tempo de ler tudo, viu, Capucci? Mas vamos às mensagens. Bom dia, CH. Muito obrigado pelo seu carinho, viu, gente? Pelas mensagens todos os dias aqui para a Rádio Bandeirantes. Ótima semana para todos. Dali Bugre, Edinho Casagrande, lá de Minas Gerais. Obrigado, viu? Bom dia, CH. Quando o Giancarlo entra de chinelo nas mãos, dá até calafrio, Edivaldo. Meu Deus. Bom dia, CH. Aguinaldo de Americana. CH, é impressão minha, o time do Guarani está dando liga. E o goleiro Tony está passando segurança para o grupo. Abraços. Vamos continuar aguardando, né? Acho que está muito cedo ainda para tirar uma conclusão absolutamente definida, mas está indo bem. Boa tarde, aqui o Adoulis, do Parque Industrial Boa Vitória do Guarani. E o Bruno Mendes, hein, já pode estrear? Precisa ser apresentado primeiro. Acho que deve ser apresentado entre hoje e amanhã. Arthur tem ido muito bem na zaga, o que prova que a Ponte precisa contratar um zagueiro rápido. Abraços, Carlão. Legal, legal, legal. Vamos a mais uma aqui. Bom dia, CH. Tudo bem com meu amigo? Tudo ótimo. Hoje não vou de futebol, só passando para te desejar uma boa semana, meu amigo. Marcelo Pimentel. Igualmente para você, meu irmão. Muito obrigado, hein? Bom dia, meus amigos. Bruno Mendes vai cair como uma luva nesse time do Guarani. Hoje podemos dizer que o Guarani precisa de um matador e esse pode ser o homem. Tendo em vista as inúmeras bolas que transitam na área. Seja bem-vindo, Bruno Mendes. Se é que vem para o Paulista mesmo. Edmilson, vem sim, cara. Tá tudo certo, só precisa apresentar. A campanha da Ponte é excelente, isso é incontestável. Agora, uma defesa que toma sufoco do ataque do Oeste, com todo respeito, é preocupante. Mais um detalhe. O preparo físico de alguns jogadores está em frangalhos. Como melhorar esses dois quesitos? Wagner, é jogo em cima de jogo, cara. Você só melhora um time tecnicamente e fisicamente treinando. E hoje o que a Ponte faz é jogar, fazer um pequeno treino e ir para concentração. O Hélio mais conversa com os caras do que treina os caras. É jogo em cima de jogo. Isso é absolutamente improdutível. Você tem que contar com um acerto na conversa. Aí fica complicado. Hora certa, 11h39 agora. É hora da Ponte na Band. Nosso convidado é o professor Hélio dos Anjos, que vai falar do atual momento de Matheus Jesus. Olha, a questão de Jesus sempre foi muito querido aqui dentro, né? Quando a Ponte Preta trouxe o Jesus, né, eu nem estava aqui. Inclusive, eu perdi o Jesus para a Ponte Preta, porque eu queria o Jesus no Náutico. Você entendeu? Eu queria o Jesus no Náutico. E a Ponte Preta, na época, trouxe para cá. O presidente também sempre gostou desse jogador.
Nesse momento de dificuldade que ele teve aí, o presidente deu um apoio muito grande. Mais apoio do que as pessoas que gerenciam a carreira dele. Muito mais apoio. A Ponte Preta deu para Jesus um apoio, você entende? Que seria normal outras pessoas darem. Porque a Ponte Preta ficou prejudicada nisso tudo. Mas a Ponte Preta, em momento algum, deixou Jesus desamparado, né? Méritos aí do nosso presidente, que realmente foi o presidente que trouxe ele para cá, o presidente que falou comigo, falei, pô, esse jogador, o Jesus por mim, estava escalado no primeiro dia que eu cheguei na Ponte Preta. Eu ia colocá-lo para jogar contra o Mirassol, ele com problema de percentual e tudo, eu falei, não, mas esse jogador é um jogador que eu conheço, eu vou levá-lo, ele vai jogar. Aí ele teve um probleminha de posterior, não pôde ir e logo em seguida veio o baque do doping. Jesus ganhou outra oportunidade na vida profissional, porque doping hoje está muito duro, né? As penalizações são muito duras. É muito difícil sair de um julgamento de um doping sobre contaminação, né? Porque é contaminado, você entende? Daqui a pouco você faz um remédio ali e aquele negócio pode estar contaminado, né? O tubo, aquelas coisas, e dá o que deu. Eu acredito que os advogados bateram foi nisso e com isso conseguiu uma pena branda para ele, mas mostrando comprovadamente, e a própria farmácia foi muito honesta no julgamento, né? Se colocando na condição. Então, passado isso, o Jesus recolheu na vida. E esse recolhimento do Jesus que fez o Jesus realmente virar um jogador que saía, que sempre teve 14, 15 de percentual, para chegar aqui com um percentual de 10,1. Esse ano ele chegou com um percentual de 10,1. Então Jesus, junto com sua família, junto com sua esposa, Jesus brigou com ele mesmo. Quer dizer, então ele virou outra pessoa. Ele viu o que ele estava perdendo, né? Ele refletiu, e eu sempre gostei muito desse jogador, sempre. Eu acho que é um jogador de muita personalidade, de muita técnica. É um jogador que, olha, eu falo para você, daquele jogador que você fala, poxa, por que tá assim? Com 25 anos já podia estar em outro nível, mesmo que ele tenha um nível bom. Ele está num ano também complicado, né, no seguinte, porque acabar o contrato contra o Corinthians, ele tem um rendimento muito alto no Corinthians, e vai acabar esse contrato. Então agora é ele por ele, você entende? Agora ele não está brigando para o Corinthians, ele vai brigar essa temporada todinha para no final do ano, você entende? Ele aqui continuar, que eu espero, mas se não continuar aqui, seguir a vida dele da melhor maneira possível. Gostei, eu acho que ele precisa disso, precisa de jogo. Você entende? Hoje eu alternei um setor que eu podia até não ter alternado, de evitar o Ramon. Você entende? Evitei o Ramon, evitei o Mailton do início, para a gente dar uma equilibrada nesses jogadores que vieram de contusões musculares. Então eu estou dando um tempo para eles. E agora nós vamos fazer um jogo totalmente decisivo, mas eu quero deixar bem explicado. É desumano o que esses jogadores estão passando, e eu não tenho como não segurar o máximo de jogadores para esse jogo. Eu não tenho como. Esse é o professor Hélio dos Anjos. Amanhã, provavelmente, a Ponte terá uma equipe alternativa. E não é nenhum desprezo, falta de compromisso com os jogos. Com a partida contra o Linense é que não dá. O time está estourando, fisicamente está muito sobrecarregado. Bom, o time da Ponte voltou a treinar hoje de manhã, não é? Já entrou em ritmo de concentração para o jogo de amanhã, contra o Linense em Lins. São 3 desfalques certos. Esses não podem jogar. Terceiro cartão amarelo. Elvis, Arthur e Jefferson. Vamos aguardar o que o professor Hélio vai levar como titulares amanhã para essa partida difícil contra o Linense. Vamos ouvir o Tigrão, que está chegando, está na área o Tigrão, para falar um pouquinho mais da Ponte Preta. Bom dia, Tigrão! Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área da Bandeirantes. Final de semana legal para o futebol de Campinas, 2 vitórias no último sábado, começando pela Ponte, né, pela ordem, a Ponte jogou às 4h e acabou ganhando do Oeste com dificuldades, 2-1, fez 1-0, tomou o empate, fez o segundo gol e tomou o empate na última bola do jogo, aos 52 do segundo tempo, porém
o Diego Jussani, que escorou a bola para que saísse. Numa bola jogada dentro da área, né? Uma falta frontal, ele dá uma escorada de cabeça de costas para o gol para que ocorresse a finalização. E ele realmente estava um pouquinho à frente, um pouquinho adiantado. Para mim, um gol bem anulado, mas que não fosse a precisão do Bandeira, poderia ter levado a Ponte a amargar um duro empate com gol no último minuto, no último lance do jogo. Mas isso não aconteceu, a Ponte acumulou mais 3 pontos, foi a 22 na tábua de classificação, continua liderando de forma isolada, né? Sendo aí acompanhada muito de perto pela Portuguesa Santista, também pelo Novo Horizontino, mas a Ponte está na frente, 3 pontos. A Portuguesa tem 19, o Novo Horizontino também, e a Ponte 22, numa tarde inspiradíssima de Matheus Jesus, 2 potentes cabeçadas, uma num cruzamento com bola rolando por parte do Léo Naldi, cabeceou forte, fez o gol, e no segundo tempo, quando o placar mostrava 1-1, cruzamento de escanteio do Elvis, e ele foi lá em cima, virou o pescoço no ar e botou no canto, sem chances para o goleiro de Barueri. Boa vitória da Ponte, apesar das dificuldades que ela vai ter agora para jogar em Lins, amanhã já, terça-feira, com 3 jogadores importantes fora de combate, Gé, Elvis e Ramon Carvalho. Todos eles tomaram o 3º cartão amarelo e o Hélio dos Anjos vai ter que queimar a pestana aí para ver como montar essa macaca contra o elefante da Noroeste. Ê, mascotinho, hein? Elefantinho da Noroeste, linense. Sempre muita rivalidade, sempre muita dificuldade para a Ponte. Lá na distante Lins, na região de Bauru, a macaca vai para lá. E vai ser o maestro Elvis, vai ser o artilheiro da equipe, o Gé, e vai ser um dos seus meio-campistas que vem ganhando ritmo, o menino de Limeira, Ramon Carvalho, que depois de um período aí longo afastado dos gramados por contusão, está retornando bem e certamente vai fazer falta. Mas valeu! Boa vitória da Macaca, manutenção da liderança e festa dos praticamente 5.000 pontepretanos que marcaram presença no último sábado no estádio Moisés Lucarelli, CH. Obrigado, Tigrão, obrigado. Então os problemas são muito grandes, então só amanhã que a gente vai saber, momentos antes da partida, que time que o Hélio dos Anjos vai colocar em campo. Uma dificuldade grande, mas eu acho que é muito importante nesse momento dar uma segurada, dar uma administrada para não ter problema de ordem física e muscular para a sequência da Série A2. Hora certa? Pois não. 11h47 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. O Guarani ganhou um jogo dificílimo contra o São Bento, importantíssimo, chegando a 10 pontos, hein? Parabéns ao Guarani pelo comportamento do time, pela garra e também pela organização. Vamos ouvir o professor Mozart, que após a partida concedeu entrevista coletiva depois de São Bento 0, Guarani 1. Nossa primeira vitória fora de casa, primeira derrota deles. Assim, o primeiro tempo, enquanto o gramado tinha condições, assim, eu acho que foi um dos primeiros tempos mais sólidos assim que nós fizemos, né? Em termos de controle, de circulação, de combinação, de infiltração. Tivemos o gol do Richa, tivemos um lance importante com o Gênesis. Foi um primeiro tempo bem sólido, assim, onde nós, na minha opinião, controlamos todas as ações do jogo. E aí, quando começa a chover, infelizmente o gramado ficou impraticável e os jogadores souberam jogar o jogo, né? Manter o nível de concentração, brigar por primeira e segunda bola, segurar essa bola na frente, brigar realmente, porque o jogo pedia essa briga, né, para manter o resultado, e graças a Deus nós fomos premiados com a vitória. Eu acho que tem coisas que ela só vem com o tempo realmente, né? Seja realmente os padrões coletivos do time, seja a identidade que você começa a construir,
seja os próprios jogadores se conhecerem melhor, criar a atmosfera adequada para fazer um jogo de futebol, a resiliência que exige um jogo de futebol, né? Vamos pegar o jogo de hoje, né? O Castão, o Lucão e depois com a entrada do Alan Santos, o próprio Ivan e o Jamerson saem com a cabeça inchada de tanta bola que eles cabecearam, né? Porque realmente aquilo ali é concentração, é imposição física, né? É brigar realmente por todas as bolas. O que o Richa, o Matheus Barbosa fez, e depois o Vilela com o Anderson brigar por o Nicolas, o próprio Gênesis, que não jogava há muito tempo, não tinha entrado nos 2 jogos, e o Gênesis sempre foi um líder muito positivo para nós, e hoje deu uma contribuição muito importante. Então eu vejo que sozinho você não faz nada, então eu tenho que exaltar o que a comissão faz todos os dias, né? Tem que exaltar o que todo o departamento de futebol faz, os jogadores fazem, porque sozinho você não faz nada, e nós estamos começando a construir isso, e isso demanda um pouquinho de tempo. Então nós estamos crescendo num momento importante da competição, agora é ter humildade, porém sabedor da própria capacidade, mobilizar e se preparar da forma adequada para quarta-feira. E não vai ser fácil não, professor Mozart. Contra o São Bernardo, deixa eu ver na classificação aqui, como é que está o São Bernardo no grupo dele. São Bernardo tem 14 pontos, né, no grupo do Palmeiras. O Palmeiras é líder com 20. O Santo André está 1 ponto abaixo, 13 pontos. Está equilibrado no grupo D, o grupo do São Bernardo, que é o próximo adversário do Guarani. Quarta-feira, 7h30 no Brinco, com provavelmente uma grande promoção de ingresso, e a torcida tem que comparecer. O Guarani precisa de... São objetivos e objetivos. Nós vamos para a 9ª rodada. Nós temos aí 12 jogos. Depois de quarta, restarão 3 partidas. Se o Guarani ganhar, ele deixa o rebaixamento de lado e começa a projetar a possibilidade de passar de fase. E o que significa aí isso, além de passar de fase? Se o Guarani continuar indo bem no campeonato, daqui para frente, ele pode, no Campeonato Paulista, conquistar uma vaga para a Copa do Brasil no ano que vem. Não tem negócio de ranking mais, não. Ou vai através da Copa do Brasil, que o Guarani não pode disputar, não vai disputar por enquanto pelo menos, ou vai pela Copa Paulista, ou se for campeão da Série B. De qualquer maneira, é uma possibilidade que está na mão agora. Então, vale muito o jogo de quarta-feira, principalmente porque esse São Bernardo é danado, um time muito competente. Vamos ouvir o Tigrão, Valdemir Gomes, que agora fala do Guarani, que enfrenta, repito, quarta-feira o São Bernardo. Bem, CH, se a Ponte venceu, o Guarani também venceu. Não ganhava a Ponte às 16, o Guarani às 19. O Guarani não ganhava do São Bento lá no SIC, em Sorocaba, Estádio Municipal Walter Ribeiro, lá na Vila Rosária. Lugar bonito de Sorocaba, lugar nobre. O Guarani não ganhava lá há 38 anos. É muita coisa, hein? Muita coisa. Ganhou a última em 1986 e depois 10 rodadas ou 10 partidas nesse período, até porque em muitas das vezes, em muitos anos, as equipes estavam em divisões diferentes dos campeonatos nacionais e regionais. E aí, apenas 10 partidas com 6 empates e 4 vitórias do São Bento. Portanto, existia um tabu considerável e o Guarani quebrou esse tabu no sábado à noite com um belíssimo gol do Richard Rios, uma linda assistência do Isaac numa jogada combinada pelo lado esquerdo com o Giovanni Augusto. Esses dois jogadores, Giovanni Augusto e Isaac, sempre fazendo a diferença e aumentando a altura do sarrafo técnico de avaliação desse time do Guarani. Bola alçada, lá do outro lado, um arco-íris bonito do Isaac e apareceu no segundo pau, se jogando na bola, próximo já à linha de fundo, dentro da pequena área, o Richard Rios, esse menino colombiano muito bom de bola, se jogou na bola e deu um tapa, jogou no canto oposto do goleiro, ela se alojou na lateral da rede, do lado oposto, com relação onde aconteceu o arremate. Isso no primeiro tempo. Chuva, o gramado ia suportando, a drenagem ia aguentando, mas depois não aguentou mais. Continuou chovendo no intervalo e também no segundo tempo, e o gramado ficou completamente alagado, impraticável, não tivemos mais futebol, e o Guarani inteligentemente administrou. Enquanto deu para jogar futebol, ele fez o gol, e depois administrou a vantagem, porque, claro, com o gramado naquelas condições,
é muito mais difícil para quem está construindo alguma coisa, para quem está procurando jogar. O Guarani tratou de se fechar, de bloquear bem a sua entrada de grande área, inclusive com o Moser tirando os 2 jogadores tecnicamente mais importantes da equipe, o Isaac e o Giovanni Augusto, não tinha como jogar. A bola não rolava. E aí botou 2 volantes ali, fechou a casinha, deixou o São Bento alçando bolas. A zaga de Leandro Castan e Lucão muito bem. Para mim, o ponto alto da equipe é o miolo de zaga, tirando todas de cabeça. Quando não, era o goleiro Tony que saía, e ele sai bem do gol, tem boa envergadura. E o Guarani suportou bem e acabou conquistando a 2ª vitória consecutiva, mudando o seu foco, né, de quando estava com apenas 4 pontos, preocupadíssimo com o rebaixamento, com esses 6 pontos num campeonato tão curto, num campeonato que termina num piscar de olhos. O Guarani foi a 10, ainda não está na zona de classificação dentro do seu grupo, mas embolou tudo e está ali hoje olhando muito mais para a possibilidade de classificação às quartas de final do que propriamente com a preocupação que vai se diluindo. Ela ainda existe matematicamente, mas o Guarani não terá problemas com o rebaixamento. Aliás, conforme a gente previa aqui, apesar do pessimismo de muita gente, a gente previa que quando todos estivessem à disposição do Moser e em forma, principalmente esses 2 jogadores de meio campo, Isaac e também o Giovanni Augusto, que o Guarani iria encontrar um outro caminho dentro da competição, numa vitória dura, mas merecida, no sábado à noite em Sorocaba. Muito bem, então o jogo é quarta-feira do Guarani contra o São Bernardo, 7h30 no Brinco de Ouro, é claro, com total cobertura da sua Bandeirantes. Hora certa? Vamos lá, 11h56 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Campeonato Paulista da Série A2. Vamos aos resultados da 9ª rodada. A Santista venceu o Monte Azul 4-2. Rio Claro e Velo Clube empataram por 2-2. O Primavera perdeu em casa para o Novo Horizontino por 1-0. O Comercial foi derrotado em casa pelo Noroeste 2-0. A Ponte Preta venceu o Oeste 2-1. Lemense derrotou o São Caetano por 1-0. Linense e 15 de Piracicaba empataram por 1-1. E o Taubaté perdeu em casa para o Juventus 3-2. Na classificação, após 9 rodadas, Série A2, a Ponte Preta lidera com 22 pontos. A Santista ocupa a 2ª colocação com 19. O Noroeste, aliás, o Novo Horizontino é o 3º com 19. O Noroeste é o 4º com 16. Na sequência aparecem Primavera, Juventus, Rio Claro e Taubaté. Nono colocado é o Velo Clube com 11. Mesma pontuação do Comercial. Linense também com 11 pontos. O Lemense é o 12º com 9. O São Caetano o 13º com 9. E o 15 de Piracicaba é o 14º com 9. Os 2 últimos que nesse momento seriam rebaixados, Oeste 7 pontos e o Monte Azul 3 pontos no Campeonato Paulista da Série A2. Já pelo Paulistão, mais uma rodada sendo realizada neste fim de semana. Resultados dos jogos de ontem. O Água Santa perdeu para o Palmeiras por 1-0. Portuguesa e Corinthians 0-0. O São Paulo derrotou o Santos por 3-1. A Inter em Limeira perdeu para o Santo André por 1-0. Ituano e São Bernardo, esse jogo foi adiado em função das fortes chuvas na cidade de Itu. Na classificação, Grupo A, liderança do Red Bull 14, Botafogo é o 2º com 11. No Grupo B, o São Paulo tem 14, o Água Santa tem 11, o Guarani é o 3º colocado com 10. Grupo C, Corinthians, 14 pontos, líder. São Bento, 2º com 9. E no Grupo D, a liderança do Palmeiras com 20 pontos e o São Bernardo é o 2º colocado com 14.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma semana produtiva, uma ótima semana para você. E amanhã a gente volta sempre às 11h30 da manhã com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1200.